Vereadora Gladys, trabalho de vereadora. Faça um resumo sobre o seu trabalho nesse seu primeiro mandato parlamentar. Bem, Mauro, eu, como vereadora, me senti muito à vontade de trabalhar para a comunidade, porque eu venho de uma comunidade onde eu trabalhei mais de 30 anos, né, em busca de melhorias, das demandas, das dificuldades que nós tínhamos na nossa região, né. Então, como vereadora, eu até ouvi muitas vezes que não era o papel do vereador em si procurar soluções tipo conserto de rede de esgoto, de uma lâmpada queimada, de vaga de escola, mas eu entendo diferente. Como eu vim da comunidade, como eu sentia na pele a dificuldade que era da gente poder ser ouvido, então o meu papel como vereadora foi ouvir as pessoas e ser esse elo entre a comunidade e o poder público. Eu acho que é o papel do vereador, sim, não só fiscalizar e não só legislar. Nós precisamos saber quais as dificuldades, quais os anseios e o que a população precisa. Então, nesse meu mandato, nesse meu primeiro mandato, nesses 3 anos que eu estou aqui como vereadora, eu foquei nisso, em poder atender as demandas das pessoas e encaminhar, procurar vagas de escolas, que a gente, inclusive, teve algumas reuniões tanto com a Secretaria de Educação do município, quanto a coordenadoria da 4ª CRE, e a gente conseguiu resolver muitas questões de vagas escolares, né? Nós estivemos também em Brasília, angariando alguns fundos, alguns dinheiros, ajudamos a prefeitura, inclusive, a colocar esses projetos nos ministérios de competência. Por exemplo, nós tivemos a demanda de algumas estradas do interior, onde nós temos alguns cantineiros, né, que colaboram muito na receita do município, e para isso eles precisavam de estradas melhores. Como seria uma estrada, um valor muito alto, geralmente a prefeitura nunca conseguia esse montante. Então nós estamos, junto com os deputados federais e os ministérios, também trazendo e ajudando a prefeitura a se cadastrar nesses projetos, né? Então é uma realização muito grande. Também nós conseguimos R$900 mil com deputados para a saúde aqui de Caxias, para o Hospital Geral, né? E às vezes uma simples cirurgia, uma pessoa, eu recebo assim às vezes também algumas agradecimentos, que isso não tem preço, né? A pessoa está com câncer, não conseguia uma cirurgia, a gente interferiu, tentou, conseguiu. Então isso nos engrandece, nos faz ser humanos melhores, ser vereadores da comunidade, né? Além dos projetos que a gente tem, nesse mandato nós temos mais de 700 indicações. O que são as indicações? São os pedidos da comunidade, né? Então a gente faz esse elo que é importante, tenta resolver, tenta ajudar as pessoas, né? Aquilo que elas precisam. E eu sempre digo que eu represento pelo menos os 3.975 votos daquelas pessoas que confiaram em mim, que conheciam o meu trabalho comunitário, né? Então eu preciso ajudar, honrar, não só aqueles, né? Mas toda a população caxiense. Gostaria que a senhora falasse sobre projetos de lei de sua autoria. Nós tivemos vários projetos, alguns foram inconstitucionais, né? Mas nós encaminhamos assim o projeto que foi aprovado, por exemplo, o da saúde, que a gente solicita e pede para a Secretaria da Saúde disponibilizar, inclusive no site da Prefeitura, a medicação que tem, a medicação que está em falta, porque muitas vezes a pessoa ela vai até a UBS, ela vai até o CES por várias vezes e a medicação não está aí, não existe. Então, se ela tem esse acesso no site, ela pode ver, poxa, minha medicação não está aí, mas vai chegar em tantos dias, né?
E nesse momento de pandemia, eu acho que foi uma lei muito importante, uma vez que a gente precisa ficar mais em casa e não fazer aglomerações, eu acho que foi uma lei muito importante que a gente fez. Nós tivemos outros, a gente fez também reconhecimento do talhã como uma língua nossa, o crochê, que é uma renda familiar, nessa época de pandemia também, ela faz bem para a cabeça da pessoa, que tem que contar os seus pontinhos, né? Além então de ajudar financeiramente, né? Como uma economia criativa, o pequeno empreendedor, o artesão, né? Mentalmente ela faz muito bem para a pessoa. Vereadora, fala para a gente sobre a importância de ter esse contato com a comunidade, perceber, identificar e receber as demandas, as necessidades que a população precisa e que o parlamentar pode auxiliar. Pois é, muitas vezes são algumas demandas, parecem serem pequenas, insignificantes, mas elas auxiliam muito a pessoa. Vamos falar, por exemplo, agora da pandemia. Nós tivemos muitas solicitações referente ao transporte coletivo, né? Onde pede distanciamento, pede que a gente fique em casa, pede que a gente use máscara. As pessoas, então, iam para o seu trabalho e mandavam uma mensagem: vereadora, o ônibus está lotado, está com as janelas fechadas, pessoas não usando máscaras. Então, eu sou uma pessoa que eu não uso o coletivo. Então, as informações que a comunidade passa para mim são de grande importância para que eu possa levar isso ao poder público e achar uma solução. Né? No momento de pandemia, por que diminuir a quantidade de ônibus? Onde deveria ter mais ônibus em horários de pico, né? Para que as pessoas pudessem ter esse distanciamento maior, que elas pudessem ir até o seu local de trabalho com maior segurança. Então, todo esse contato que a gente tem com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para dizer, elas nos ajudam. Eu vou te falar assim, ó, quando eu era subprefeita, por exemplo, eu ia fazer uma rede de esgoto e eu tinha que ouvir o técnico, eu ouvia o técnico, né? Mas muitas vezes a opinião do morador, ele estava ali há muitos anos e ele dizia, não, mas aqui passa assim, se fosse feito assim. E dentro daquela opinião do morador, o próprio técnico reconhecia que o morador tinha razão. Então nós fazíamos a obra em cima de ouvir o morador e de ouvir o técnico. E a gente chegava num acordo. Porque muitas vezes só a técnica não funciona como deveria funcionar. Então, esse contato físico com as pessoas, esse conversar, esse diálogo, tu aprende, porque eu aprendi muito e continuo aprendendo, né? E a gente consegue solucionar o problema mediante a necessidade das pessoas, aquilo que realmente elas precisam. Porque a realidade de um bairro é diferente da realidade de outro bairro. Então, tu precisa ouvir todos, né? Nós não podemos ter taxativo, vou fazer desta forma. Não, porque aqui é um terreno mais íngreme, aqui é um terreno mais plano. Então, aqui é uma população mais carente, né? Aqui não adianta eu passar asfalto numa rua que não é tão que tenha tanto tráfego como uma linha de ônibus. Então, são questões que tu precisa ouvir as pessoas, né? Nós temos que tentar governar, ou eu digo, ouvindo a necessidade de cada um. A minha necessidade é diferente da tua, né? E nós precisamos trabalhar isso, e eu acho que isso, vereador, é importante, que nós temos aqui, na Câmara de Vereadores, uma diversidade de vereadores. Alguns atendem uma parcela da população e outros uma outra parcela, que todos são importantes para o crescimento e para que as pessoas possam viver bem na nossa cidade, que a gente tenha qualidade de vida. Então, eu acho que o papel do vereador, embora alguns dizem que esse tipo de trabalho seja um despachante de luxo, eu não concordo com isso, né?
leis, nós temos muitas leis que nem se aplicam mais. Então, precisaria ser feita, sim, uma revisão dessas leis que foram feitas lá em 1970, por exemplo, que hoje já não são mais adequadas para essa época, né? Então, muitas vezes eu digo, pessoal, não se preocupe com o vereador só fazer leis, o vereador tem que trabalhar em cima de qualidade de vida para os caxienses, né? Nós, vereadores de Caxias, né? Para que possamos ter realmente mais escolas, um transporte coletivo de melhor qualidade, né? UBS, atendimento à saúde, a segurança pública, que é um gargalo que a gente tem, a gente não consegue avançar por falta de efetivos. A gente sabe que a população sofre muito com a falta de segurança, né? A gente sabe que a brigada faz aquilo que consegue, às vezes muito mais do que deveria fazer, né? Nós temos a Guarda Municipal, que também tem feito um trabalho muito bom, muito bonito, junto com a brigada. Então, essas parcerias também é uma visão que eu tenho. Eu acho que nós precisamos trabalhar todo mundo junto, né? Precisamos trabalhar todos juntos. Vereadora, hoje a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul tem 4 vereadoras, 4 parlamentares mulheres, o maior número de vereadoras eleitas até então. A senhora, então, compõe esse grupo. E você, como falou, é uma líder comunitária de mais de 30 anos de experiência. Tem alguma receita para ter essa determinação e ter essa representatividade junto à sociedade? Eu acredito, existe uma palavra, eu vou falar aqui em italiano, que diz que quando a água toca o culo, se impara a nadar. Então, eu tive muito isso, né? Eu acabei vivenciando, porque eu vim do movimento de Emaús, né, quando eu tinha 18 anos, e na minha comunidade a gente montou um grupo de jovens. E nesse grupo de jovens a gente organizava as missas, se reunia no sábado, organizava a missa do domingo, que eram os jovens no final da tarde que faziam a missa. E depois dessa organização da missa, a gente fazia uma reunião para ver o que faltava na nossa região, o que nós precisávamos ir em busca de melhorias. Então, eu estou falando por mim, né? Mesmo sendo mulher, eu estava envolvida, né, na comunidade através da igreja que eu comecei. Não foi fácil, não foi fácil, porque aí eu casei, aí eu tive marido, aí eu tive filhos, aí eu tinha o meu trabalho, mas era uma coisa que sempre me realizou estar envolvida em busca de melhorias. As mulheres, geralmente, nós sofremos preconceitos. Sim, eu sofri, inclusive em campanha, ouvi homens dizendo, as próprias mulheres, os homens falam e as mulheres nem sempre votam nas mulheres, né? Mas eu não vou votar numa mulher. Bom, né? Nós somos seres humanos, né? Nós precisamos ver o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa faz, não importa se ela é homem ou se ela é mulher, né? Eu fico feliz que nós tenhamos 4 mulheres, espero que na próxima eleição a Câmara de Vereadores tenha mais mulheres. Não, o homem é muito inteligente, o homem é... Nós temos que andar lado a lado, né? Talvez a mulher, às vezes, pense um pouquinho, ela haja mais com o coração, né, do que com a razão. E eu acho que o mundo está muito carente de amor, muito carente de estar juntos, né? Então, eu acho que o papel da mulher sempre é importante, né? E acho que do homem também, mas nós precisamos andar lado a lado. Vamos igualar, assim, né, para que a gente possa... Nada em demasia, nem muitos homens, nem muitas mulheres, mas aquilo que é dividido sempre é melhor, aquilo que acho que faz bem para todo mundo. Estamos já na metade do ano. O que a senhora espera ainda dessa segunda metade de 2020? Olha, a gente está passando por um ano muito difícil, né? Essa pandemia desestruturou muito, né? Alguns dizem que nós vamos aprender, eu acho que nós estamos aprendendo com a dor, né? A conviver com essas dificuldades. Espero que as pessoas sejam um pouquinho mais humanas, né? Nós não somos nada, nós somos um sopro nessa vida. E eu sempre dizia para os meus catequizandos, eu fui catequista, né? Eu dizia, bom, quando a gente morre, a gente leva 2 malinhas, né?
uma das coisas boas que a gente fez e uma das coisas que a gente fez que não eram tão boas, né? Os nossos pecados. E eu desejo a todos que a malinha das coisas boas esteja bem pesada e a de coisas ruins bem leve, né? Então, eu espero que a gente possa melhorar como ser humano, a gente possa ser um pouco menos ambicioso, né? Eu sei que nós vamos ter aí problemas econômicos muito sérios. A preocupação são com os empresários, com os trabalhadores que não têm, tem que sustentar a sua casa. É muito difícil tu ter que sustentar a casa e tu não ter condições de sustentar, né? Tu precisar receber uma cesta básica, ninguém quer isso. Então, eu espero que toda essa pandemia sirva para que a gente repense um pouquinho a vida da gente também, que a gente seja mais humano, mais compreensivo. Vereadora, para finalizar, nos gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está acompanhando essa entrevista sua no trabalho de vereador. Bem, eu quero dizer a todos os caxienses, então, que eu sou uma pessoa que fico muito triste quando dizem, né, que o vereador não faz nada, o vereador faz muito. Talvez a gente não divulgue tudo aquilo que a gente faça, mas que as pessoas deixem de falar essas frases feitas, né, e que procurem ver o que o vereador faz. A Câmara de Vereadores é um exemplo, é só entrar no site, é procurar, pesquisar, né, e ver que o vereador trabalha muito, que a Caxias precisa dos vereadores, sim. É muito importante isso.